E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês do G4 do Band Esporte, trazendo aí as últimas novidades, notícias sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras aí que está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Duas vitórias e um empate, galera. Tá invicto no campeonato aí. Massinha aí trazendo aí a análise aí da partida do Verdão contra o Corinthians, 2-0 aí. Palmeiras jogou muito bem esse jogo. Melhor jogo do Verdão no ano, galera. Palmeiras aí, se Deus quiser aí, vai jogar muito esse ano aí para conquistar títulos na temporada. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like. Tenha ficado barato, hein, Paulo Massini? Vamos dar uma olhada nos lances e nos gols que deram a vitória ao Palmeiras diante do Corinthians. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Não, essa faz de novo, faz de novo. O quê? Faz de novo, a cara. Que isso! É o seguinte, bom, acho que tem ótimas notícias no jogo, né? Foi os primeiros 90 minutos do ano convincentes do Palmeiras. Agora, tem um nome em especial que deu equilíbrio para esse time. Chama-se Felipe Anderson. Então, para você, palmeirense, que estava chamando ele de Sleep Anderson... isso. Então, eu gostava do Hannibal. Internet é o melhor criador de apelido. Perdeu os Internet eu lembrei dele, só um parênteses para fazer uma graça. Ele vai entrar, quando o Hannibal foi dar uma virada de jogo lá, quase saiu o gol do Hugo lá, errou a virada, eu fiquei pensando, o Vassini falou que o Hannibal perdeu os dentes. Mas eu ouvi a live depois, ele falou exatamente. Falou isso. Cadê o Hannibal? Perdeu os dentes. Mas ele melhorou, ele está melhorando. Aos poucos está largando o corega. Veja, muita gente está falando assim, 20 minutos, bom. Cara, eu gostei mais do segundo tempo do que do primeiro, para falar a verdade. Mas antes eu vou falar do Felipe Anderson. O Felipe Anderson trouxe tamanho equilíbrio para o Palmeiras, que ele foi, no jogo da Libertadores, vejam a metida de bola que ele foi para o Vitor Roque fazer o segundo gol, por questões de centímetros, estava impedido. No jogo de sábado, ele simplesmente cavou uma bola, deixou o Felipe Anderson, o Vitor Roque de novo, em condições de finalizar dentro da área. O Vitor finalizou errado. Ele, no lance seguinte, que sai o gol, o lance anterior é uma bola na trave, que ele vai como apoio, jogando como ala. Ele equilibrou o lado direito, ele deu consistência, ele marca, ele joga. Ele é um jogador técnico e dos mais adaptados para o futebol de hoje, para não dizer moderno. Então, é um cara que simplesmente a providência divina, lamentavelmente, a contusão do Veiga, a entrada dele como ala pela direita, porque o treinador mandou entrar pela direita, certo? Então é mérito também do treinador. E a ida para o Estevam para o meio, que nem vou, já vou falar disso, que nem acrescentou tanto assim ao Palmeiras, mas sim a entrada deste jogador, Felipe Anderson. Ele entra na direita, estabiliza o time, marca com linha de 5, volta para fazer a marcação, chega na área, faz gol, não fez porque a bola bateu na trave, dá assistência com qualidade. A assistência que ele deu para o Vitor Roque é coisa de cinema, a cavadinha que ele deu é coisa de cinema. Reparem, nos primeiros 15 segundos do segundo tempo, a jogada trabalhada pelo Palmeiras pelo lado direito e o Facundo mete a bola de cabeça na trave. Aquela jogada foi pensada e idealizada pelo Felipe Anderson ali pela ponta direita. O Palmeiras ganha o jogo com o Piquerez, feliz ano novo, Piquerez, pelo lado esquerdo, ganha jogo com o Felipe Anderson por dentro, Martínez jogou muito bem, o Rios fez um bom jogo, o Estevam esteve, para mim, abaixo de todos, o Vitor Roque foi muito bem, novamente o Facundo jogou como se estivesse jogando o Campeonato Uruguaio, que é para isso que ele foi contratado, né? Então a gente viu um Palmeiras equilibrado, o Palmeiras, nos primeiros 20 minutos, claro, fazendo a coisa acontecer, fez os gols de fora da área, mas criou dentro da área, rapidinho o Gomes meteu uma bola que o Donelli fez um milagre, e estava dentro da área, o lance do Felipe Anderson estava dentro da área, bateu na trave, voltou, e também o lance do Vitor Roque, que ele entra livre e poderia já ter feito ali até o terceiro gol, já estava 2-0. Então, há sinais de realmente um Palmeiras que a gente quer ver, né?
é um Palmeiras que há condições de ver. E o Paulinho? O Paulinho entrou em campo, pegou na bola 3 vezes. 3 vezes. Certo? 4. Numa ele deu um calcanhar no olé, ali, tal. Mas nas outras 3 vezes, ele chutou uma bola e o Donelli passou muito perto do gol. E nas outras 2, ele chutou, o goleiro pegou, voltou para ele. Foi feita a tabela, cruzou na área, o Donelli pegou outra vez. Veja aí o lance do Paulinho. Mostra que é um jogador diferente. Mostra que é um jogador que vai trazer muita qualidade para o ataque do Palmeiras. Então tem um monte de boa notícia. Eu vi um time coletivo, eu vi um lance no primeiro tempo em que o Vitor Roque foi cobrir o Felipe Anderson. Isso é fundamental. E vi um time que proporciona ao Corinthians um chute a gol, que é esse que a gente está vendo, aos 46:30 do segundo tempo, graças a um erro, um equívoco do Aníbal, que meteu a bola muito alta para o Giai, que também entrou e jogou bem. E vi um Corinthians fazendo pose para o documentário, né? O centroavante lá, como é que é? Né? Fazendo coisinha. Isso. Um time cheio de coisa, cheio de rococó, entendeu? Uma escalação ridícula feita pelos irmãos Dias. O Corinthians não jogou bem, é fato, tinha que ter mantido o Romero, né? Tinha que ter mantido o 4-3-3 para esse jogo. O Bidon ficou perdido e o Palmeiras tomou conta do jogo e mereceu o resultado. E 2-0 foi pouco. A partir daí, o que se espera do Palmeiras são atuações neste nível e melhores, já que ele vai agora contar com a volta do Maurício, com o Paulinho já mais, com alguns minutos a mais em campo, para uma semana duríssima, meu caro Napoleão. É o Inter fora, Fortaleza fora, o Bolívar na altitude e depois o Flamengo, o Bahia. Bom, esses são os próximos 4 jogos do Palmeiras. Segura, vou te dar de segura, tá? Só um pouquinho. Família Dias, né? Pai e filho. Não sei. O que eu falei? Irmãos. Mas somos todos irmãos de alguma forma, né? Perante os olhos do Senhor. O Massa, eu entendo a atitude do time e tal, mas na bucha ali, lembrando um pouquinho do primeiro jogo da decisão do Paulista, até o gol do Yuri, da reta final com o pênalti perdido, se a bola entra, não foi só o resultado que mudou, não? Não, foi a atuação, cara. Veja quantas bolas trabalhadas o Palmeiras. Olha o lance que eu estou te falando. Ó. Veja quantas vezes o Palmeiras fez esse jogo associativo no Campeonato Estadual. É raro. É raro. Desculpa, Arnaldo, só para concluir. Normalmente a saída de bola vem para o lado direito, ou vai para o lado esquerdo, volta para o zagueiro, o adversário avança e vem o chutão. O que aconteceu nesse jogo? Completamente diferente. O Palmeiras trabalhou a bola, trabalhou bem, pelos lados, por dentro, né? O Corinthians teve mais a bola. Tá tudo bem. O segundo tempo foi excelente. Por quê? O Palmeiras deu a bola para o Corinthians e não aconteceu nada. Mostra um sistema defensivo também robusto, forte, né? Marcando bem o Carrídio, que eu concordo com o Abel, 50% do Corinthians é o Carrídio, entendeu? Marcando bem ele, os dois da frente morrem de fome, certo? E registro. Isso aí é ridículo. Num país que as pessoas passam fome, isso aí é ridículo, e chamar os gritos homofóbicos também para o Romero são ridículos, não podem mais acontecer, certo? Então, deixando isso bem claro para o torcedor do Palmeiras, assim como é ridículo 19 mil pessoas num clássico, e mais ridículo ainda, portão fechado, uma fila dos infernos para entrar. Então, ou a gente vai tratar isso de forma profissional, né? A arena, quem cuida da arena e a dona da arena, ou vai ser impossível, vai ser difícil conviver, certo? Muito difícil conviver. O ingresso estava mais barato, já tem um ônibus circular que leva o sujeito do trem até o estádio e traz de volta. Parece que existe um começo de entender o que significa isso, porque é ridículo você ver um estádio com capacidade para 29 mil pessoas, com setores fechados, e eu não confirmei ainda, mas eu vou dizer o que aconteceu. Eu recebi mensagem de pessoas que não conseguiram comprar ingresso. Decidiram ao jogo e não conseguiram comprar ingresso. Mas ela deixou fechado porque você tem que pôr bilheteria, orientador, e você gasta então, mais. Eu não posso afirmar que isso é verdade, porque eu não ouvi o outro lado. Mas eu posso dizer que eu recebi essas reclamações. É claro. Entendeu? Isso eu posso dizer. Fecha esse setor para gastar menos, isso é óbvio. O que você ia falar?
Não, porque eu acho que é um outro time sendo formado em relação à final do Paulista, né? O Massini falou das coincidências, das lesões e tal, mas é um outro time, outro sistema, outros jogadores. Né? Ontem não, no sábado à noite, Massini me corrija se eu estiver errado. Palmeiras entrou em campo com Bruno Fux, Sim. Micael, Sim, Martins, sim. Facundo. Sim. Vitor Roque. Sim. 5 5 dos 10 chegaram agora. dos 11, né? É. Dos 10 era Galinha. o goleiro, né? E ainda entrou o Paulinho, né? 6. 6. Ele estava citando com destaque o Felipe Anderson, janela do meio do ano passado, 6 meses de Palmeiras. Maurício, melhor jogador do Palmeiras no estadual, se machucou. Então, o Palmeiras, ele tem jogadores recentes muito bons para formar um baita time. E eu acho que o que estava dando aflição é que isso ainda não saía do papel. Agora tem uns sinais que isso pode sair do papel. E de novo, é aquilo que eu estou falando. E como o Palmeiras tem um trabalho, é isso que o Palmeiras tem um trabalho a longo prazo, de um técnico que tem respaldo, que tem os seus defeitos também, que é difícil de engolir na entrevista depois de vitória, depois de derrota. É sempre isso, mas ele é um bom técnico, ele tem o controle de tudo e agora tem um monte de jogador bom. Só pode dar certo. O quanto vai dar certo, que o quanto vai dar certo, saber, né? vai dominar o futebol brasileiro, investiu para isso. Pode ser que domine o futebol brasileiro. Tem elenco para tal. Então, começa a ter alguma coisa aí. E, às vezes, né, a vitória contra um rival dá o empurrão inicial para essa coisa surgir. Mas é o que o Massini falou. É uma sequência muito dura agora. Talvez seja o adversário pior para enfrentar nesse momento no Beira-Rio, com as circunstâncias, mas é uma boa prova ao mesmo tempo. Uma freguesia antiga, né? Exatamente. Mas eu acho que tem coisa boa e nova mesmo aí no front. E, cara, quando você vê o início das trocas do Palmeiras, você tem o Flamengo não tem esse nível de troca. O Flamengo. Não estou falando dos outros. Então, Essa jogada é espetacular, cara. Olha, eu não tinha visto esse ano uma jogada dessa e acho que o ano passado foi difícil também de ver. Entendeu? E tudo que você explicou aí justifica a frase do Abel ao fim ali, eu falei para presidente o que eu penso do estadual? Cara, o que ele pensa, o que ele falou pro presidente é o que eu falo aqui todo dia. Entendeu? Não dá, mas fazer o quê? O Corinthians está pagando pelo título. Não tem o goleiro titular, não tem o Garro. Entendeu? Essa é Quantos desfalques o Corinthians teve ontem? 5. Sábado? 5. 5. Tá, 5. Pelo menos 4 deles são resquícios do estadual. Mas beleza, é assim que é no Brasil, é assim que funciona. Eu não vou falar mais sobre isso, senão o corintiano fica bravo comigo, que eu quero dizer como é que ele tem que sentir a vida, porque ele é sofrido, porque é o corintiano, porque não sei o quê, como se esse sofrimento fosse base só para a torcida do Corinthians. Então, estão satisfeitos, estão felizes aí, sem o goleiro, e vai ter sequência dura aí, jogo pra caramba, eliminado na Libertadores, mas encheu a barriga? Tá feliz? Eu não vou medir isso. Para mim, o estadual é um inferno, é uma porcaria, só atrapalha, entendeu? Não faz sentido mais no mundo. O mundo não existe, né? Então, é isso aí. Mas estadual, não é para acabar, hein? Faça o corte corretamente. Não é para acabar, é para mudar o jeito de ser, para que se jogue menos, né? Então a gente já poderia ter Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores rolando desde fevereiro, né? Respeitadas as férias, com pré-temporada, e você põe lá 3, 4 jogos de estadual e vê quem levanta a taça, ou deixa para o final, que é uma ideia que o Tironi trouxe aqui, né? De você deixar, porque aí vai ter o clube... Fecha o calendário, né? Isso, não ganhou nada. Aí o DVD ia ficar maravilhoso no final do ano, com o título, né? Ganhando o estadual. Pode ser. Põe os outros clubes para jogar o ano inteiro, chama os 4 grandes, mas não vai mudar, tem um contrato assinado até 2049, sei lá eu quando. Não vai mudar e vai assim que é. Então, a vida como ela é, como vocês me ensinam todo dia aqui, né? A vida como ela é, a vida é essa. Segue em frente. Mas eu acho assim, Vessone, já trazendo a provocação de 20 minutos atrás para você falar também. Houve um motivo para o Corinthians, poderia ter perdido o título,
Poderia. Se o Veiga faz o gol, vai para os pênaltis, a história poderia ter sido outra. Mas houve um motivo para o Corinthians festejar tanto, além do óbvio, né? Que é você ganhar do seu rival. É você ganhar do seu rival tirando um título histórico. Eu acho que isso aí é meio óbvio. Também não sei se a consequência é tão gritante assim. O Corinthians amassou o Vasco, que é um time pior que o Palmeiras, é evidente. Vamos lá. Só para fechar pelo menos a minha parte dessa discussão, nenhum corintiano trocaria o título paulista do jeito que foi, na noite, como foi, por uma vitória na terceira rodada do Brasileiro, que são 38 e que daqui a pouco você perde para o Vasco ou ganha do Vasco e faz os 3 pontos. Isso colocado, não tenho dúvida do que eu estou falando, nenhum trocaria, e o sentimento era muito esse também. E você vê que o próprio Palmeiras nem pegou muito pesado em rede social, deu uma seguradinha, porque tem noção de que também se pega muito pesado. Teve uma zoeirinha ali com o Depay e tal, mas se pega muito pesado, passaria de um limite. Cara, vocês acabaram de perder uma final para aquele clube, vocês não vão querer tirar muita onda. Então o próprio Palmeiras tirou o pé. Antes de eu entrar no jogo em si, eu queria falar dessas coisas extracampo, e só para mostrar o tamanho da diferença de repercussão quando as coisas acontecem com o Corinthians. Não há mínima comparação. No dia seguinte, a cabeça de porco, o cara que está com a cabeça de porco estava dentro da Polícia Civil, com 8 câmeras na cara dele, da Atena, todos os repórteres de polícia, tudo mais, acompanhando o cara, já tinha o nome do cara, tinha tudo. O do Palmeiras, ninguém nem vai atrás. Em relação também ao grito homofóbico da torcida do Palmeiras. O Corinthians é o único time punido por esse motivo, teve que jogar um jogo de portão fechado contra o Vasco, quase 3 milhões de prejuízo, e o do Palmeiras sequer o árbitro pôs na súmula, duvido muito que vai ter qualquer tipo de julgamento. Então, é só para entender a diferença de tratamento de um clube, não do Palmeiras, de todos os clubes diante do que acontece com qualquer coisa que acontece com o Corinthians. Talvez que o Corinthians seja reincidente em várias coisas. Essa que é a questão, é a reincidência. Talvez a punição vem... seja reincidente em várias coisas e como mandante faça o que faz sempre quando joga em casa. No caso faz o que quer. A ponto de ter acabado uma final com um monte de rojão na cabeça do jogador. O caso da homofobia foi a primeira vez de jogos da CBF, foi lá no STJD e tomou a punição. São Paulo e Corinthians foi no Campeonato Brasileiro, a homofobia. Então. E aí foi punido. Então, mas e antes? Não tem nada? No Campeonato Brasileiro foi o primeiro jogo isso que aconteceu. Precisa ver lá o julgamento, como foi, se tem incidência. Tomou o primeiro jogo aí nesse caso e já tomou punição. Isto colocado, também achei, como o Massa disse, um público bem decepcionante. 19 mil, era para estar com tudo esgotado, não interessa que é Barueri, se o torcedor gosta ou não gosta. Não me surpreende ela ter fechado 2 setores do estádio para gastar menos. E aí muita gente, se não muita gente, é um derby, é um Corinthians e Palmeiras, todos os setores têm que estar abertos. Mas não sei se vai lotar. Não interessa. Ela tinha que ter deixado todos os setores abertos para a torcida comprar. No jogo em cima da hora, né? Acabou no geral. O que você está fazendo? Vamos no jogo? Não, isso tem mais, sim. Tem mais. Mas muita gente poderia ter comprado pela internet no dia do jogo e estava de manhã. E estava fechado. Animei mais. Agora vamos. Isso. Então, isto colocado, enfim, essas coisas extras, eu queria dizer que a vitória do Palmeiras é mais do que justa. O Palmeiras fez por merecer, jogou muito mais. Nos primeiros 20 minutos, se tivesse sido 4-0, estaria tudo dentro de uma normalidade. E aí entra, para mim, a bronca da torcida do Corinthians e a minha bronca com esses jogadores todos. Claramente entraram com uma postura de quem estava indo treinar no CT Joaquim Grava, era um treino e não um jogo oficial, menos ainda um derby e menos ainda um clássico e muito menos ainda um derby que é maior do que o clássico. E ninguém foi com esse entendimento. O Corinthians não perdia 4 jogos do Palmeiras, 2 vitórias e 2 empates. Peraí, se você não perdeu os últimos 4 jogos e toma um amasso daquele ali, tem alguma coisa errada. Quando 2 times são, se não parelhos, eles são fortes, cada um com a sua qualidade, seu defeito, mas nós não estamos falando de times como, tá vindo da Série B, aí você toma um atropelo, é porque você é melhor tecnicamente. Não é esse caso. Esse time aí, que tomou o atropelo que tomou nesses 18 minutos, tomou 2 gols, era para ter tomado mais, tem algo além. Você não toma um atropelo quando você tem ou o mesmo nível, ou só um pouquinho pior, enfim, parecido ali o time titular com o time titular. Você não toma aquele atropelo se não tiver algo a mais. Avessa. E no caso o algo a mais... É a faca nos dentes. Então, é isso.
Não tenha dúvida. E o algo a mais exatamente é isso. Um time entrou para definir o jogo, para jogar tudo, para devolver o que aconteceu na final, faca nos dentes, vontade, ímpeto, e o outro simplesmente entrou para um treino no CT e você toma isso. O Corinthians flertou com algo pior, porque se toma 2 em 18 minutos, se o Palmeiras, por exemplo, continua, era difícil manter, né? Era uma volúpia muito grande, era uma intensidade muito forte. Também o Palmeiras, eu acho que é difícil fisicamente aguentar aquele... Mas, ao mesmo tempo, se faz um terceiro, poderia flertar com uma goleada histórica no segundo tempo, e aí esses jogadores iam ter que passar uma semana bem diferente, ainda mais jogando 2 jogos em Itaquera, como vai acontecer diante de Fluminense e Sport no final de semana. Vitória mais do que justa do Palmeiras, que tratou o derby como ele tem que ser tratado, e a frase do Emiliano, que foi o treinador, porque o Ramon estava suspenso, ela mostra um pouco isso. A gente ganhou a final, a gente ganhou o jogo que deveria ganhar. Sim, nenhum corintiano trocaria o título por esse jogo de terceira rodada. Nenhum. Só que vocês, como profissionais do Corinthians, não podem pensar como torcedor. Para vocês, o sábado deveria ter sido tão grandioso quanto a final, porque vocês são profissionais, são pagos para isso e para entrar não nessa vibe do torcedor de que esse jogo era menos importante ou mais importante. Mas eu tenho uma outra coisa para vocês falarem aqui, em relação ao Corinthians. Tudo bem. Acho que resta evidente que o Palmeiras, né, não queria ter perdido o título, perdeu, não, vamos mostrar, vamos lá, e sufocou, fez 2, podia ter feito mais, depois controlou o jogo, como o Massa já bem detalhou. E também que talvez o Corinthians falasse, campeão está aqui, isso não vai mudar, distraiu um pouquinho. Agora, essa oscilação tem ocorrido em outros jogos, que não são com o Palmeiras. O Corinthians perdeu um jogo em casa na Sul-Americana. Então, não é apenas o derby que não mexeu o suficiente. Ou estou errado? Não. O problema da defesa está mais do que claro. Eu venho apontando isso. O Corinthians é mal treinado defensivamente. Entram bolas que não eram para entrar. E não é porque os zagueiros são ruins ou os laterais. Não é isso. O time é mal treinado do meio para trás. A ponto do SofaScores hoje trazer que o Corinthians, da Série A do Campeonato Brasileiro, é o time que mais tomou finalização na temporada, contando todos os campeonatos. Mais de 200 e poucos chutes no gol. Isso é time mal treinado. Se você é muito... O tempo inteiro é bombardeado, é porque você está mal treinado e você constrói mal o seu sistema defensivo. Isso não é de agora. O Corinthians é o time que tomou 26 gols no ano. É o time que mais tomou gol ao lado do Mirassol. A média do Mirassol é pior porque ele jogou menos. Só que, números absolutos, ninguém tomou tanto gol no ano, juntando todas as competições, que Corinthians e simplesmente Corinthians e Mirassol. Tem alguma coisa errada. Você tomou mais de um gol por jogo. 25 jogos, 26 gols. Então, isso está muito claro para mim. Os 2 dias não conseguem defensivamente fazer um time mais tranquilo. 3-0 no Vasco, porque o Vasco poupou 8 jogadores. Provavelmente teria tomado o gol do Vasco também. Toma gol praticamente todo jogo. Então, isso a gente vinha avisando desde o Paulista. Tomava gol do Velo, do Noroeste, do Água Santa. Ganhava, mas tomava o seu golzinho. Nunca conseguia passar ileso ali. Então, esse é um problema crônico que parece ser quase sem solução nesse sentido. O que você aponta, Napoleão, além do que o Vessone escreveu, é a quantidade de partidas que o Corinthians começa muito inferior ao adversário, sem saber como o adversário vai jogar, né? Como se só existisse o Corinthians. O Corinthians que não é só a volúpia, a faca entre os dentes. O Palmeiras hoje joga de uma forma diferente do que ele jogava na final do campeonato, taticamente falando. Por exemplo, e a quantidade de jogos que o Corinthians demora uma eternidade para entender o que está acontecendo, aí já está 2-0, já está não sei o que lá, é impressionante. Então não é apenas a questão da volúpia, da intensidade, da atenção ao jogo. Acho que isso pesa bastante, mas acho que o que surpreende no Corinthians é a dificuldade da atenção ao adversário, como o adversário joga, qual que é a do adversário. Então isso também tem sido, acho que, uma marca no trabalho deles. E tem a questão também curiosa, né, da saída de jogo, que é uma questão que ficou aí no final de semana, a saída de jogo rugby, né, do Memphis Depay, né, que ele chuta
para lateral de propósito e o time avança a marcação. Não, só ele avança, né? O time demorou um tempão para entender Não, o que até estava os acontecendo. três, acho que os três do ataque avançaram. Mas daí, o que é? Aí o Dias falou que foi iniciativa do Memphis, não foi iniciativa do... Eles combinaram entre eles ali, os da Jogadores. Enfim. Que ele tinha aprendido Que na Europa o Ronald faz isso, Koeman na seleção do Holanda. Como assim? Então, para mim, essa é uma prova de que o time não costuma se preparar bem para jogos. Se a comissão técnica está sabendo que o pontapé inicial vai ser uma bica lá para a lateral, alguma coisa está errada, né? O Memphis vem da Europa com uma ideia. Gostou do que o Koeman fez lá na Holanda. Ele chega para o Dias e fala, professor... Não, nem fala para ele. Chega Então, assim, o Yuri e o... É isso. O correto era chegar, professor, eu vi lá, fiz lá, vamos tentar. Aí você chama todo mundo ali. Claro. E além do negócio da intensidade, claramente é desfocado, né, um time e outro, o começo do jogo, sobretudo, para mim tem um segundo problema, que é o que o Massa fala do lance do Romero. Isso me irrita bastante, assim, treinador, e nos dois bastante. Você tem um exemplo, você pega simplesmente o Palmeiras no Allianz Parque, primeira final. Acaba 1-0, você tem um bom comportamento, você não tinha nem Coronado nem Garro. O que você faz? Romero, por trás, saída do Piquerez pegando, os dois da frente e 3 volantes. Você vai pegar o Palmeiras, fora de casa, só mudou o estádio, Arena Barueri. Você tem o Romero para fazer isso de novo. O que você faz? Não, vou criar uma possibilidade diferente. Bidon de meia. Vou jogar com 4 volantes sendo bidon de meia. Isso daí me pega muito, assim. Por que você tenta uma coisa pela primeira vez num derby contra um Palmeiras que você sabe que vai vir com a faca nos dentes tentando te devolver? Por que você não repete aquilo que deu certo há 10 dias atrás contra o mesmo adversário, também fora de casa, e você tem dos mesmos jogadores? Ele tinha os mesmos jogadores para iniciar igual. Podia não dar certo. Palmeiras vinha com uma proposta diferente, outra, podia tudo bem, mas eu ia vir aqui e vai falar assim, ó, o seguinte, ele tinha um exemplo que deu certo no Allianz Parque e ele repetiu, e eu entendi ele repetir. Mas vai inventar, colocar um bidon de meia, 4 volantes, cair com um Carrilho, vira meia também. Sabe o que aconteceu? Os 2 gols, a bola passando tudo na frente da área, tinha 4 e não tinha nenhum. Porque entre eles se perderam. Uma coisa é você estar acostumado a jogar no sistema com 3 volantes, um na frente e 2 mais à frente ainda. Aquele sistema de jogo é para tudo, para se defender, para atacar. Ao você pôr um 4º volante, vira uma bagunça e você se perde até defensivamente. Bom, vamos dar uma olhadinha em alguns números deste derby. Palmeiras e Corinthians escolhidos pelo SofaScore. O Vessone já deu uma letrinha aí, ó. Realmente, ó, o mapinha de calor, que são as barrinhas, o gráfico que você está vendo ali, com os gols, né? Para cima é o Palmeiras, para baixo as ações do Corinthians. O Palmeiras teve 4 grandes chances, 22 ações na área adversária contra 12 do Corinthians. Interceptou mais bolas, recuperou mais bolas, embora apenas 2 ali, que é um índice até interessante. O que pode justificar esse 2-0. Dessas grandes chances aí, ainda não saiu o gol do Vitor Roque. Então é isso aí, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva no canal também se não for inscrito. Falou e até mais!